Saudações gasparenses, sejam bem-vindos a mais um GasparCast. Desta vez, neste GasparCast, não estou gripado e aí o Robson Krause resolveu comparecer com a gente. Saudações, Robson. Influenza passou por todo mundo aqui e foi embora agora. Aí tu vem, quando ela vai embora, tu vem. Diz, eu não vou pegar essas coisas. Não, é que eu peguei antes. Eu tava antes, lembra? Ótimo, ótimo. Ó, 10 segundos atrás, viu, pessoal? A gente tava aqui debatendo. Tu abre. Não, deu tu. Aí o diretor fez assim, tá aí no ar. Pronto. Eu larguei e deixei pra ver quem que ia, né? Se os dois ficassem quietos, o nosso convidado abria, né? Soltei o freio de mão, exatamente. Aí qualquer coisa o convidado se virava aí. Exatamente. Saudações. Já falando em convidado, nosso amigo Jones hoje aqui presente, ele que foi indicado pela Bruna Bazei, nossa convidada anterior, a estar participando do GasparCast. Jones, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço estar participando desse programa aí que só tem crescido no município, né? E que acho uma iniciativa muito bacana de trazer pessoas da cidade que fazem algum trabalho nas mais diversas áreas para contar um pouquinho sobre isso. Acho que é fortalecer um pouco dos talentos que a gente tem no município. Então, muito obrigado por abrir esse espaço, né? E, Johnny, já vou começar já com a pergunta praxe aqui do GasparCast. Você é gasparense? Não. Eu nasci em Presidente Getúlio, Olha, né? Mas eu vim para Gaspar com 6 anos. Então eu moro aqui há 25 anos. Ah, então... Então gasparense. Quase um quebra-tigela. Quase um quebra-tigela. Eu também tô há 30 e tantos anos, eu não tenho o que fazer. Nasci em Blumenau, mas estamos aqui há mais de 30 anos em Gaspar, então carimba que é nós. só foi a transportadora buscar e trazer pra cá. Quebra-tigela e ponto. Pronto, exatamente. E, Jones, a gente sabe que você é um cara muito ligado à cultura. Tanto a cultura de Gaspar, quanto a cultura teatral, cultura do audiovisual, no geral, por completo. Até a gente havia comentado aqui nos bastidores, não com muitos detalhes, mas um pouco, sobre uma apresentação que eu acabei fazendo junto com você há uns 5, 6 anos atrás, acredito eu. Já faz isso tudo? Faz, cara, A faz. galera do Pérolas do Humor, né? Exatamente. Foi o meu primeiro contato, assim, deste ramo. Foi aquele ao vivo ali no Salão Cristo Rei. Exatamente. Já faz 5 anos? Já faz 5 anos, Meu cara. Deus. Então, cara, acho muito legal, acho muito bacana, mas acho também um grande desafio, né, Jones? Sim, muito, né? Na verdade, fazer teatro é um grande desafio. Fazer teatro de improviso é um desafio maior ainda, né? Por isso que requer muito estudo, muita prática, muita dedicação, muita leitura, né? As pessoas às vezes se perguntam, tá, mas e ator? Aprende como, mantém como, né? O músico pega o seu instrumento e fica treinando, né? O artista visual pega a tela e vai pintar, vai testar e tudo mais. E o ator, né? O ator estuda, o ator lê, o ator treina o corpo, a voz, para manter aquilo. E na improvisação, como tu sabe, você esteve lá com a gente, né? É um lugar de maior desafio, né? Você é desprovido de um cenário, você é desprovido de um figurino, você é desprovido de um texto e você precisa fazer a cena surgir na hora, no momento da atuação. Exatamente, é tudo ali no momento, como né? dizem, fazer a mágica acontecer, né? Mas claro, como tu percebeu também, tudo é baseado em técnica. Você tem a técnica, executa ela, você consegue. Todo mundo consegue. Já falando em... nós somos da arte do improviso no rádio, então, né? Também. Ao vivo, meu querido. Só que é um pouco diferente. Lógico. Não, só que... há uma boa diferença. E aí tem um caso curioso já, pra gente falar, Jones, gostaria que você explicasse um pouquinho, porque antes da gente iniciar o show, a gente falou, merda pra você. Muita merda pra você. E aí nós falamos, aí quando iniciou isso eu fiquei meio perdido. Aí eu sei. A gente eu sei a explicação. Mas Jones, pode explicar pra gente um pouquinho por que dessa... Então, quando eu comecei a fazer teatro, a gente também desejava merda uns pros outros e desejava meio que por osmose, assim. Não entendia muito bem por que desejava. E um dia, então, conversando com a nossa professora na época, Natália Corradi Curiolete, que foi com quem eu comecei a fazer teatro aqui em Gaspar, ela explicou pra nós. Bom, lá nos primórdios do teatro, antigamente, né, quando se fazia teatros em praças, em igrejas, né, as pessoas, elas iam para os locais de apresentação como? Elas iam a cavalo, carroça, ou carroça puxada a cavalo, puxada a boi, puxada a vaca, né? E por aí vai. Naquela época era comum, não existia cobrança de ingresso, né? Passava-se o chapéu, passava-se o chapéu para colher o dinheiro, as pessoas colocavam no chapéu, em cestas, né? E tudo mais. Quanto mais merda de vaca tivesse no entorno do local da apresentação, de vaca, de cavalo, de boi, não importa, isso significava que mais pessoas tinham ido até a apresentação.
Se mais pessoas vão até a apresentação, a probabilidade de ter mais dinheiro dentro do chapéu é maior. Então, a merda iniciou, iniciou-se com esse... que tenhamos bastante público, que tenhamos um retorno e tal, isso tornou um símbolo de sorte, ou de estamos juntos, ou vai dar tudo certo, né? No teatro até hoje se eternizou, né? Então, não dá pra começar uma apresentação de teatro sem se pegar na mão, olhar no olho e falar merda. E vamos pra cena. Né? E Jones, onde surgiu a sua paixão pelo teatro, a sua paixão pela cultura? Olha, eu vou te dizer, Léo, que o teatro nunca foi uma opção pra mim, né? Eu sempre tive muito certo na minha cabeça que eu ia ser biólogo. Eu cheguei a estudar biologia na FURB, me formar no ensino médio e ir para o curso de ciências biológicas. Fui professor de biologia, dei aula no Honório Miranda, dei aula em Ilhota de Ciências e tal. E na época que eu, inclusive, entrei na faculdade de biologia na FURB, eu mantinha um projeto de educação ambiental aqui na Escola Honório Miranda, no centro de Gaspar aqui, onde a gente trabalhava educação ambiental com os adolescentes da escola, levava eles para conhecer reservas de educação ambiental. Aqui em Santa Catarina a gente tem as RPPNs, que são as reservas particulares de patrimônio natural, então a gente levava para conhecer e tal, e eu dava muitas palestras sobre educação ambiental naquela época, eu tinha 18 anos. E aí... eu sempre tive uma facilidade muito grande de me comunicar e nunca tive medo de grandes públicos, assim, desde muito novo. Então, na escola eu era aquele que apresentava os trabalhos, né, do grupo, o que ia pra frente pra falar porque eu gostava. Só que eu sentia que eu precisava afinar um pouco mais isso, né? E aí um dia conversando com um amigo meu, ele fazia curso na Casa das Oficinas, né? Então tinha uma turma, que era acho que na quarta-feira à noite, que era uma turma mista entre adolescentes e adultos e tal, e que era curso de teatro. Daí ele falou, por que tu não vai fazer curso de teatro? Eu falei, curso de teatro? Eu falei assim pra ele. Daí ele falou, no mínimo vai te ajudar, né? No mínimo vai te ajudar a ter uma desenvoltura melhor, a posicionar melhor o corpo, a voz, pra falar com as pessoas e tal. E tu pode fazer só 6 meses, ele falou. Tinha uma contribuição espontânea muito baixa na época. Falei, eu vou. Não faço nada na quarta-feira à noite. E fui. E era pra ser 6 meses. Que se tornaram 13 anos. Né? Que fizeram eu largar a biologia, me manter no teatro. Então foi... No teatro a gente fala assim que ou você é mordido pelo bichinho do teatro ou você não é mordido. Se você não é mordido, você descobre que não é o teu lugar e tu sai. Agora, se tu é mordido, é um lugar que tu não quer sair mais. Né? E aí eu fiquei como aluno da Casa das Oficinas 1 ano e meio, daí nós fundamos o Grupo de Teatro da Casa, que era um grupo que existia, um dos primeiros grupos de teatro da história do município, que era formado só por ex-alunos da Casa das Oficinas, e apresentamos por tudo, mais um pouco aqui na cidade, escolas e tudo mais. Depois nos separamos, aí veio o Remanescentes, que é o grupo que nós temos agora, que tem esse nome porque nós que somos do Remanescentes somos remanescentes do trabalho realizado na Casa das Oficinas, né? Então eu tenho um respeito muito grande pela Casa das Oficinas e o papel pedagógico da cultura que ela tem. E aí então o amor pelo teatro ele surge do contato. Eu tive contato com a linguagem e eu falei, cara, isso aqui é muito legal, dá pra fazer muita coisa com o teatro, que é para além de uma apresentação. O teatro ele é um instrumento muito poderoso para muitas coisas, tanto pro bem quanto pro mal. Então a gente precisa de cada vez mais pessoas que queiram usar pro bem. Eu falei, eu vou me jogar. E aí tô 13 anos. E o teatro já é uma coisa já que não é de hoje, né? Talvez uma das formas aí mais antigas de entretenimento que a gente conhece. Olha, se não é a mais, é uma das... De comunicação, né? De comunicação e... comunicação, né? A gente não pode esquecer que o primeiro teatro realizado no Brasil foi com a chegada dos padres jesuítas. Eles desceram no Brasil, então tinham os primeiros, já faziam uns 50 anos aí do início da colonização, e precisavam catequizar os indígenas. Quem é que falava Tupi-Guarani? Ninguém. Os indígenas falavam alguma língua conhecida pelos portugueses, franceses, italianos, não falavam. Então o que a gente faz? Vamos pegar a passagem da Bíblia e vamos representar para eles. Né? Então, meio de comunicação. Se a gente voltar muito antes, volta lá na era pré-histórica, né? A gente não pode dizer que aquilo é teatro, porque aquela população não tinha ciência do que era teatro. Mas eles encenavam no entorno das fogueiras o que tinham feito durante o dia, porque não existia uma língua propriamente dita, né? Então o teatro é uma expressão de comunicação.
Sem contar o que pode fazer pela vida das pessoas também, né? E como a gente percebe também na antiga Grécia, como eram utilizados, e ali eu acredito que ele se popularizou com vários, como é que se chama, anfiteatros, aquelas enormes. Sim, gigantescas. ali quando a gente pensa na Grécia e na Roma, a gente começa a ver o teatro se consolidando enquanto expressão, né? Principalmente quando a Grécia é tomada por Roma, que daí nós temos aí a ascensão do Império de Alexandre o Grande, e ele era um amante das artes, né? Então todas as cidades que ele dominava, ele fazia questão de criar museus, teatros, muitas estátuas, né? E tudo mais. Então tu tem a ascensão dessa linguagem enquanto daí entretenimento, enquanto obra a ser admirada, né? Claro, existiam lá uma maneira muito típica deles de fazer teatro, né? Que eles herdam da Grécia Antiga, que são as tragédias, depois entram as comédias, né? Aí nós temos os grandes autores tal, e tudo mais. Mas é lá o berço, é lá onde nasce, é lá onde começa a se pensar o teatro enquanto linguagem, enquanto arte, né? E começa a se tornar necessidade naquela época já, né? E Jones, qual é o maior desafio hoje para um ator, não digo um ator global, mas um ator hoje que está iniciando nessa carreira de teatro? O maior desafio é não desistir. Porque eu vou te dizer o seguinte, a caminhada no teatro, como em qualquer profissão, ela não é fácil. Mas trabalhar com arte requer de você um pouquinho mais de dedicação, né? Trabalhar com teatro, por exemplo, se você opta por ser um profissional da arte que vai viver de apresentações, saiba que você vai ter que trabalhar muito. Porque você não vai fazer uma apresentação no mês e ter o dinheiro para passar o mês todo. Você vai ter que fazer umas 10 no mês, umas 15, às vezes 20, para você conseguir se sustentar. E a gente não vê todos os dias peças de teatro sendo apresentadas na região. Exato. Pois é aí que eu ia entrar nessa segunda vertente dessa pergunta do Léo. Qual é o maior desafio dessa escala? Vamos supor, você pega fazer teatro em grandes capitais, Rio, São Paulo, enfim, né? Que o olhar é muito maior, a população é bem maior, lógico, sem dúvida. De pegar numa segunda escala, pega uma capital do estado, Florianópolis, digamos, e fazer no interior do estado, como Gaspar e nossa região. Qual é que... É que aqui a gente ainda tem a função quase que pedagógica de educar as pessoas a serem plateia, né? Eu tenho certeza, assim, né? Que se você botar uma peça de teatro lá no Salão Cristo Rei, você vai ter público, mas não o público que poderia ter. Exatamente. Porque as pessoas não têm o hábito de consumir cultura. Não tem o hábito. E não é culpa das pessoas. Não é culpa delas. Mas nós, enquanto artistas, e o poder público, enquanto órgão responsável por garantir os direitos da população, onde o acesso à cultura é um deles, a gente tem que fazer esse papel de educar a população a ir a peças de teatro, de dança, exposição de artes visuais. Música é uma coisa mais tranquila. Se você tem eventos de música na cidade, as pessoas... Porque a música tá no celular, né? Tá no teu aplicativo. Exatamente, ela é muito mais tá consumível, rádio, né? Isso, Exatamente. tá na rádio, então tu ouve, então vai ter música ali, vai ter cover, vai ter a banda tal, eu vou. Mas e o teatro, e a dança, e a arte visual, né? E eu acho que é um trabalho que a gente tem que começar lá da escola, né? E aí... ensinar a ser plateia na escola também, e aí eu toco num ponto que é muito chave e é importante, e é o motivo pelo qual muitos grupos não se consolidam ou desistem de fazer trabalhos em algumas cidades, que é ensinar a ser plateia e você ensinar a pagar por aquilo também. É muito comum as escolas receberem peças de teatro de graça, e eu acho isso fantástico. Democratiza o acesso à cultura, tem crianças que realmente não têm condições de dar R$2. E a gente sabe disso. Mas você tem que ensinar que aquilo tem valor. Porque se você passa o fundamental e o médio inteiro recebendo peças de graça... Exatamente. Chegou num ponto que é muito bacana frisar isso. Ensinar o valor desse trabalho. Exatamente. Porque daí o que acontece? A pessoa se forma no ensino médio e ela não vai pagar para ver uma peça de teatro. Porque ela veio naquela cultura que... Porque ela sempre recebeu de graça. De graça. Exatamente. Ela sempre recebeu de graça. Então tá no na nossa obrigação... que seja R$1, que seja 50 centavos, se só tem o isso. Simbólico, né? Mas saber que tá pagando por aquilo, e que quando sair dali, se você for no Teatro Carlos Gomes assistir uma peça de teatro, você vai pagar R$50, R$60, R$80, R$100, dependendo de quem tiver em cartaz. E que não é muito. Não é muito, porque às vezes o artista faz aquela apresentação no mês todo.
Entendeu? Então, eu acho que a gente tem essa função também. E aí mora a dificuldade de fazer teatro em cidades pequenas. Né? É você educar a população do valor que a arte tem, de modo geral, todo tipo de arte, e trazê-los, cativá-los, trazê-los para ver, para assistir. O nosso grupo aqui em Gaspar, a gente não é que a gente não pode reclamar, né? A gente não tem um espaço aqui na cidade que a gente faz apresentações. Mas a gente sempre é muito grato, porque onde a gente apresenta em outras cidades, tem público gasparense lá. O gasparense é fiel. Ele acompanha. É fiel, ele acompanha. Né? Mas a gente sabe que não é a realidade de todo artista. Né? Então a gente precisa... E aí quando eu falo de espaços também, é um quesito importante de a gente levantar. Tu só consegue formar plateia... E só consegue formar um ecossistema de artistas atuantes no teu município se eles tiverem espaços para ocupar. Porque senão o artista de Gaspar, de teatro, por exemplo, tirando... Bom, nós somos um grupo de teatro de Gaspar e existe mais um grupo de teatro que é o Luz Divina, que é o pessoal lá da Lagoa, né? Que tem um cunho religioso que se reúne para fazer umas 2 apresentações por ano, uma de Natal, uma de Páscoa e tal, e tudo mais. Mas o grupo de teatro de artistas somos nós. E a gente não tem espaço para apresentar na cidade. Quer dizer, um certo evento seria de muita valia, de muita importância. Importantíssimo. Acho que um local, assim... E eu sei que isso já está no radar do governo e da própria diretoria de cultura, né? Em muitas conversas com a Bruna, com o Gabriel. A gente já apontou isso. Até uma coisa que é esses espaços, esses acessos a alguns espaços para apresentações... É um item previsto no Plano Municipal de Cultura que foi aprovado recentemente, né? Que é um avanço gigantesco já pro município. Porque não tem como. Tu não tem como dizer pro artista de Gaspar, não, faz arte aqui em Gaspar. E ele vai olhar pra ti e dizer, tá, mas eu vou fazer aonde? Onde é que um artista visual vai expor aqui em Gaspar? Sabe? Onde é que um grupo de teatro vai apresentar? Onde é que um grupo de dança vai apresentar? Vai sobrar os espaços públicos, tipo escolas e tal, mas que não seria, não que não é o adequado, mas que teria que ter um espaço adequado para isso, centralizado, seria muito mais. E que muitas vezes nesses lugares, tipo escolas, tu tem os entraves de que tu não pode cobrar ingresso. Também. Exatamente, tem todo esses poréns. Então acho que foi assim, baseado nessa necessidade, nesses entraves todos, que nós, enquanto conselho, junto com a diretoria de cultura, e aí a gente tem que agradecer muito, acho que o olhar sensível da gestão da Bruna, do Gabriel, com relação a isso, pontuamos que era necessário pensar em espaços e aí foi incluído dentro do plano municipal. Claro, a médio e longo prazo, médio e longo prazo, mas a gente sabe que tá lá, vai ter que ser cumprido. Né? Mas olhando para isso, né, a médio e longo prazo também, olha quantas pessoas que muitas vezes teriam tem esse desejo de talvez fazer isso que vocês fazem hoje com Remanescentes, sendo o único grupo, de quantas pessoas que têm esse desejo dentro deles de formar um grupo e não tem coragem. Isso, de atuar, por causa desses impercalços no meio, né? Sim. Quantos seriam encorajados, né, com isso? Exatamente. Até vou te dizer assim, a gente teve ano passado uma retomada da Casa das Oficinas, né? Que ficou parada durante a pandemia e tudo mais. Que foi uma das coisas que eu bati muito dentro do conselho, assim, e eu era até chato com a Bruna, eu mandava muita mensagem pra ela pra perguntar sobre a Casa das Oficinas, porque eu falava assim, vocês não têm noção a importância que a Casa das Oficinas tem pra formação de novos artistas. Porque é lá que a maioria... ou grande parte das crianças, adolescentes e jovens acabam tendo o primeiro contato com a arte. Com a arte fora escola, fora a aula de artes. Isso, né? Então, a gente tem atores formados a partir da Casa Oficinas, bailarinos formados a partir da Casa Oficina, cantores formados a partir da Casa das Oficinas. Então, ela eu, Jones, sou a prova viva de que é um projeto que funciona. Eu comecei na Casa das Oficinas e hoje eu sou ator profissional. Então eu sou a prova viva de que aquilo é um instrumento pedagógico que tem que existir. Só que daí também, e é uma coisa que até assistindo o podcast da Bruna, o Gasparcast da Bruna, quando ela esteve aqui, eu concordo com ela, e é uma discussão que a gente levantou também dentro do conselho, a gente precisa também agora, a gente tem a Casa das Oficinas, ela está constituída, ela existe. A gente tem que pensar para depois dela. Exatamente. Porque a continuação. O Remanescentes formou grupo, ok. Éramos adultos, nos tornamos adultos, decidimos essa empreitada. Mas e o rapaz, a menina lá de 16, 17 anos, acabou. Aí não estudo mais. E agora? Exatamente. Nesse divisor de águas. Não estudo mais, mas também eu não quero entrar numa faculdade disso agora. Eu queria experimentar mais um tempo. Eu queria entender um pouco mais como isso funciona, para onde que eu vou. Hoje não tem, Gaspar.
Não existe. Aí existe, eu quero continuar a fazer teatro. Tem lugares? Tem, em Blumenau, você pode pagar escolas de teatro. Mas a gente sabe que as pessoas não têm essa condição de pagar. A grande maioria, né? A sua grande maioria, né? Não tem, né? Então a gente precisa hoje no município criar esse instrumento também, que é essa formação continuada para além da casa das oficinas, né? É o que eu digo também, Léo. Cidades que formaram e levaram isso a sério, tiveram esse olhar clínico para a cultura, pegamos Joinville. Hoje a gente fala de Joinville fora da caixinha, fala mundo, fala de Joinville. Sim. Né? Florianópolis também com tantos grupos sendo formados e indo para também mundo afora. Então por que a gente não pode estreitar isso e vir mais para cá? Claro, adentrar o estado. Eu acho que é copiar, a gente né? pode copiar o plano deles. Não também? importa. Não importa. A gente pode sentar. Velho Guerreiro já falava isso. A gente pode sentar com o pessoal de Joinville e de Florianópolis e dizer como é que vocês fizeram dar certo. Fala pra nós. A receita. Foi assim, 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 assado. Beleza, vamos adaptar pra nossa realidade. Exato. Léo, mano. Ô, Jones, eu tenho uma pergunta aqui que é... Que não quer calar? Não, exatamente. Eu cortei ele, eu vi que ele tava ali no trava-língua. Segunda vez já. Manda, vai. Que é a seguinte, a gente nota-se, principalmente falando aqui de próximo a gente, do Teatro Carlos Gomes. Sim. Que é um teatro conceituado, um teatro grande que oferece aí aconchego tanto para os artistas quanto para a plateia, mas a gente nota-se que há poucas peças teatrais, que eu digo na questão assim, de dramatização, peças, não sei nem explicar o certo o nome. Peças de teatro de grupos. De teatros de grupo. Daqui. Exato. Região, nem só daqui, mas também de outras regionais. Eu vejo que o teatro hoje, o Teatro Carlos Gomes, está sendo bombardeado, muito utilizado principalmente pela galera do stand-up. Isso se daria por conta de que, claro, há público sim, bastante até para o stand-up, a gente vê shows lotados. Se popularizou demais. Popularizou demais, muito bacana, bom também para o pessoal da arte, do humor e tudo mais. Porém, não vejo mais esse teatro em grupo, como a gente pode dizer, esse teatro com dramatização, esse teatro ensaiado, esse teatro diferente. O porquê disso, Jones? Bom, pelo custo do aluguel do espaço. O Teatro Carlos Gomes é um teatro particular, ele não é do município de Blumenau. É caríssimo para você alugar o pequeno auditório ou o grande auditório deles. Tipo, muito caro mesmo. Assim, tipo, valores... 15 mil reais, 10 mil reais por sessão. Não é por dia de aluguel, é por sessão. Se você apresenta 6 e você se apresenta às 8, é 10 mil em cada. Cada sessão. E aí, por exemplo, o grande auditório eu acho que tem 850 lugares. O stand-up hoje em dia, como ele ganhou a internet, né, os canais do YouTube, o Instagram, o TikTok, todas essas plataformas, ele popularizou muito rápido. E aí tem uma legião de fãs. É igual cantores, viraram cantores que não cantam. Então, pra tu encher uma sessão de 850 pessoas no Carlos Gomes com stand-up é muito fácil. E tu pode botar 80 reais que eles pagam e vão. Porque os caras são famosos na internet. Popularização. Agora, se tu pega... Por que essa popularidade? Por que vão? Porque já sabe o que o cara faz. O show dele tá na internet. Vê recortes... Sim. Tá lá. Agora, uma peça de teatro, isso não existe. Tu não tem recortes da peça de teatro na internet. Ninguém apresenta na internet a peça de teatro. O teatro, ele se faz pelo público que tem a curiosidade de conhecer aquela história que vai ser contada. Então, o que tu vê? Tu vê uma arte e um nome. Esse é o nome do espetáculo. Porra, acho que eu quero lá ver. Vamos ver o que vai ser isso aí. Vou lá, curiosidade. Entendeu? Então não dá esse público absurdo. Tu pode trazer o Galpão, que é um dos maiores grupos de teatro do Brasil, com espetáculos absurdamente maravilhosos. Ele não vai lotar o Carlos Gomes. Não vai lotar, porque o teatro não se faz dessa maneira. Agora, claro, se tu é um musical do Fala Bela, é outra coisa. Realmente é. É outra coisa. Então, assim, primeiro, os grupos da região não acessam o Carlos Gomes porque ele é muito caro. Então, aqui de Santa Catarina, não tem um grupo que tem um culhão pra bancar um aluguel, pagar o aluguel e ainda ter lucro. Entendeu? Porque daí tu tem que pensar que tu tem que botar 850 pessoas a no mínimo uns 100 pila. Pra tu pagar o aluguel, o transporte, tudo que tu precisa, a equipe. Exatamente, toda essa estrutura, essa retaguarda. Toda essa estrutura, entendeu? Pra daí tu ter um lucro. Então, tipo assim... E hoje, quem tem 100 reais pra dar uma peça de teatro? O pessoal dá no stand-up.
mas não dá numa peça de teatro. E qual foi a peça de teatro mais encantadora que mais te chamou a atenção ao longo da sua vida, Jones? Daí tem algumas que moram no coração. A gente tem a sorte, claro que não é sorte, porque foi trabalho de muitas pessoas, mas de ter aqui em Blumenau o FITUB, Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. Ele é o maior festival de teatro universitário da América Latina. Poucas pessoas sabem disso. Nossa! Né? E ele recebe peças de teatro do Brasil, das universidades, por ser universitário, e das universidades da América Latina, às vezes, da Europa tal, e tudo mais, vem algumas peças. E lá é uma escola muito grande, assim, pra gente que participa assistindo ou trabalhando e tudo mais. Então tu vê as pesquisas das universidades e vem uns trabalhos muito bons. Eu citaria algumas peças, mas uma das que eu posso citar é a primeira vez que eu assisti uma peça, a primeira FITUB que eu fui, em 2010, quando eu comecei a fazer teatro, a primeira peça que eu assisti, que era da Unicamp, chamava-se Ascensão e Queda da Cidade de Marragone. Era uma peça que tinha quase 30 atores em cena, era quase 2 horas de espetáculo, eles faziam vários personagens, cantavam, dançavam, e aquilo, eu olhei aquela peça e falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero isso pra mim. E, inclusive, aquela peça foi vencedora do FITUB daquele ano tal, e tudo mais. Assisti recentemente uma peça feita por universitários também no Festival de Curitiba. Tive o prazer de participar do Festival de Curitiba pela universidade. E assisti um espetáculo chamado Amarga Ferrugem, de um grupo de teatro de Curitiba que fala sobre a realidade das penitenciárias masculinas e femininas no Brasil. Também um espetáculo incrível. Né? E vi um espetáculo também de rua, que eu falo que o meu início da minha constituição enquanto ator foi de teatro de rua, porque nós fazíamos teatro em Gaspar, não tinha espaço, como não tem hoje, e a gente fazia teatro de rua, porque a rua tá ali, entendeu? Tu pode usar a rua. E aí eu vi um espetáculo de rua de um grupo chamado Clowns de Shakespeare, que é um grupo bem famoso no Brasil também, que é Ricardo III, uma peça incrível, assim, os caras faziam acrobacia, malabarismo em cima de andaimes, era uma loucura, assim, apresentado ali foi apresentado no FITUB, no estacionamento da biblioteca da FURB. Nossa! E aí eles montaram uma estrutura de arquibancadas, assim, parecia um coliseu e o negócio acontecia no meio, assim, sabe? Essas peças, assim, claro, se eu for parar pra pensar, agora tem outras tantas, já vi muitas na vida, assim, mas tem outras tantas que também já me fizeram, assim, pensar o quanto a arte vale a pena, assim, né? Mas essas eu... E quando você foi pro palco pela primeira vez, como é que foi? Eu vou te dizer, a primeira vez que eu subi no palco, quando eu comecei a fazer teatro, era uma sketch teatral, que foi encomendada, eu fazia parte do curso ainda da Casa das Oficinas, e tinha a abertura do ano letivo de Gaspar, né? Que sempre acontece no Salão Cristo Rei, todos os professores, professoras, coordenadores, serviços gerais, todo mundo vai pra lá. E aí a educação pediu, e a diretoria de cultura pediu pro grupo, pra gente, que aluno se não tinha alguma coisa. Aí a Natália pegou e falou assim, não, nós vamos fazer alguma coisa, né? Aí pegou eu e o Gustavo Riffel, você talvez conhece, sim, né? Sim. Gustavo Riffel, morando aí. Gustavo, se estiver vendo a gente aí da Inglaterra, manda um beijo. Não, tu e o Gustavo vão fazer uma cena. Vocês vão pegar esse textinho aqui do Veríssimo, o Veríssimo tem livros de crônicas, né? Bem pequenininhas, e chamava-se ABC. ABC e era dois velhinhos que conversavam sobre como era a cartilha de alfabetização na época deles. Daí eles estão sentados, um tá na máquina de escrever, daí outro fala assim, você lembra como é que era? Lá tava o A com as suas grandes pernas abertas, o B com seu grande barrigão, e o C que sempre parecia querer morder a letra da frente. Então era uma conversa assim, que tinha a ver com a alfabetização, estávamos falando para professores, bem curtinha, coisa de 10 minutos, assim, mas caracterizado, de velhinho e tal. E eu lembro que eu nunca tinha então ido pro palco, a gente tava no Salão Cristo Rei, o Gustavo tava de um lado da coxinha e eu do outro, e ele chegou um pouquinho antes pra mim e ele falou assim, na hora que for pra começar, tu vai ver que vai dar um gelo na barriga, parece que tu vai morrer. Ele falou assim, mas tu não vai morrer. Eu falei, que bom, fica calmo, isso é normal. Eu falei, que bom que eu não vou morrer, eu fico bem feliz. Ele falou assim, vai parecer que tu tá se jogando de um penhasco, só que daí tu vai entrar em cena, vai passar assim. Nossa, e realmente assim, acho que foi um desespero, assim, porque daí eu vi a pessoa entrando no palco e falar, e agora vai ter uma peça assim assada com vocês, o espetáculo ABC, e eu era o primeiro que entrava, eu falei, Aí sabe como tu faz? E vai. Virei e fui, e quando parece que eu virei e fui, acabou.
Foi muito rápido. E daí quando acabou, eu falei, eu quero de novo. E gostou do vício. Eu quero de novo. Vocês ensinaram o velhinho. Era o velhinho. O lado bom que foi a primeira vez, daí se tu fosse tremendo assim, parecia o velhinho chegando. Esquecesse alguma coisa? Tá tudo, não. Esqueci meu remédio. Tá tudo dentro do personagem, né? Ele tava encenando, tava dentro do espinado, ele tava tremendo. Então, foi a primeira vez que eu subi em cena, assim. Eu guardo isso na memória, claro. Era uma cena, não era um espetáculo, né? Mas como espetáculo, assim, de teatro, também foi aqui em Gaspar para a diretoria de cultura, encomendou quando fizemos 150 anos da freguesia de São Pedro Apóstolo. Foi encomendado uma peça nossa. E aí nós pegamos o gibi da Dona Leda, na época, a partir do estudo dela, fizeram um gibi que contava a história da colonização, tal e tudo mais, primeiras famílias, né? E aí a Natália criou uma dramaturgia e nós montamos um espetáculo Mambembe, espetáculo de rua. Era um palhaço, uma bailarina e um mágico, mas com roupas surradas, rasgadas, de trupe de rua, que viajam em carroças e carroças e chegam na cidade para contar uma história. Então eu lembro que foi montada uma tenda bem grande aqui no lado da prefeitura, que ia até, né, atravessava assim, a rua do centro estava até fechada, e nós entrávamos pelo meio do público, sabe? E aí abrimos a roda de atuação e apresentávamos falando da freguesia de São Pedro Apóstolo. E era um espetáculo muito bonito. Era um espetáculo cheio da nossa história, do nosso município, mais que eu não sou gasparense nato, assim, né? Mas me considero. Então foi o primeiro espetáculo que eu fiz e que eu guardo ele muito na memória, porque era um espetáculo muito bonito. E eu lembro que a gente apresentou aquele ano todo, porque era o ano todo, era 150 anos da freguesia. E aí quando acabou, não podia mais apresentar no outro ano, porque o outro ano era 151 anos da freguesia. Aí a gente não podia apresentar. Eu falei, poxa, cara, a gente queria um espetáculo tão legal e tal. Então esse tá na minha memória, como o primeiro espetáculo mesmo, assim. E, Jones, uma dica aí para o pessoal, porque eu acredito que a maior dificuldade de uma pessoa que pensa em teatro é como é que eles conseguem decorar o roteiro. Eu fico, às vezes eu paro, vejo um filme, tudo bem, mas uma novela eu fico vendo e eles ficam falando, uma conversa daqui, uma conversa de lá. O filme, hoje em dia, principalmente, ele há pouca conversa e muito mais atuação, muito mais ação. E as novelas não, eles falam. Quando tu pensa que acabou, eles continuam falando, cara, como é que esse cara conseguiu gravar tudo isso que ele tinha pra falar, cara? Mas eu acho que tem muito improviso aí no meio, né? Bastante, né? Tem ali o sketch que nem tu falou, não mas pode fugir muito, mas né? Às vezes tem assim, que dar aquela... Depende muito do diretor que tu tem. Tem isso também? Fica com um papel na mão e fala, não é essa fala. Volta e fala de novo. Ai. Porque existe um respeito à dramaturgia. Certo. Alguém escreveu aquela Sim, história. lógico, e o cara escreveu com aquelas palavras. Porque ele quer que sejam aquelas. Né? Se tu queres adaptar, tu solicita uma autorização pro dramaturgo, pra quem tem os direitos autorais daquilo. Mas, sobre como fazer pra decorar, eu acho que cada um encontra a sua maneira. Tipo, tem pessoas que precisam reescrever as suas falas. Pegam reescrevendo várias vezes. Nossa. E no ato de copiar, decora. Tem pessoas que gravam todas as falas e botam no fone de ouvido, ficam ouvindo. Né? Ficam ouvindo na fala neutra, sem entonação, sem nada, só fala suas falas. Tem gente que precisa ter alguém pra dar outra fala. Então fica treinando em casa com a mãe, com o pai, com o namorado, com a esposa, com o amigo. Cachorro. Né? Cachorro, tudo mais. Tem gente que lê e decora. Né? Até vamos falar agora, né? Vai ter aí a Paulo Gustavo em Gaspar, a Lei Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, quem fazia teatro com ele, quem fazia filme com ele, falava que ele era um alienígena. Que ele pegava, antes de entrar em cena, ele pegava a folha, ele fazia assim, ia pra cena. Ele sabia o que ele tinha que falar, onde é que tava a marcação. Eu, Jones, atrelo as falas às movimentações cênicas. As ações da cena. Então, meu personagem, nessa hora, ele tá fazendo esse gesto. Então, eu lembro do gesto, lembro da fala. Certo. Eu ligo uma coisa a outra. Entendeu? Uma boa. Então, eu uno uma coisa a outra, porque daí eu tenho uma movimentação cênica e eu sei que se eu tô fazendo esse movimento, eu tenho que estar dando essa fala. Senão tá errado. Então, é uma maneira que eu encontro que é mais fácil pra mim, né? Pra eu decorar. Seguinte, chegamos aí um pouco mais da metade do podcast. E eu te pergunto, João, você sabe jogar dominó? Sei. Sabe, é? Ruim.
Não faz eu apostar minha casa. Vou Não. pegar. Lembrando que isso aqui é personalizado, o Léo tá abrindo, arte e resina, Isso. canecas mais top. Isso. É as vertentes da caneca mais top. Arte e resina. Olha ali, ó. Aqui, aí ó. Sim, ó. Personalizado, né? Eu, você e o Personalizado. Jones Bombado. De olhos bombados. Um dia, talvez. Tá, ô Jones, e por que seu nome é Jones, rapaz? Meu nome é Jones porque a minha mãe, na época, tinha uma... Eu perguntei pra ela, tinha uma novela... Vou misturar. Aí tinha um personagem que tinha esse nome, era um cara muito bonito, e ela desejava que o filho fosse tão bonito quanto. Não deu muito certo. Mas participou da novela. mas o nome- Essas TVs, né, cara? Essas TVs. Mas virou ator igual o tal, Virou né? ator igual. Não, e tem uma coisa muito engraçada, porque o nome Dionis deriva de Dionísio. Dionísio é o deus do teatro, né? Olha aí, Então, rapaz. tem um porquê do destino aí. É quantas? 7? 7. 7. 3. Eu acho Botar massa aqui quem coladinho. segura tudo numa mão só. Não, não, mas daí eu já vou dar início aqui então, tá? Porque eu tô com a carreta. Tá com ela? Eu nem Soltei a carreta. Pode ir, Jones. Eu? Tá. Isso. Ai, ai. É contigo, Robson. 6 e 4, vamos 6 e 4. lá. 6 e 4. Aqui, ó. 4 e barata. 4 e barata. Eu vou me desfazer aqui, ó. 6 e 3. 6 e 3, então eu vou me jogar aqui num 3 e 2. Eu vou descarregar a barata aqui, que tá aqui. Tá por aqui. Tá pesando aí na Tá tua aí. pontuação final, né? Vai lá então. Que se ela fica pro final, ela fica. Nota aí. Ela tranca. 2 e 5. Não, barata e 5. Aqui. Aí, barata e 1. Barata e 1, barata. Barata. Continua aqui. 1 e 3. Vamos virar pra cá. É o boteco do Gaspar Cast. 1 e 5. Bota o Nada Romop. contra. Cadê o Romops? Bota na mesa. E gosto muito, viu? Vai, 5 e 1, Robson. Ah, eu de novo já? Tu de novo. Bobiça aqui. 5 e 1. 5 e barata, que eu vou continuar, tem mais barata. Meu Deus, mas tu tá Não. cheio. Vieram tudo pra cá. Aí, ó. Deixa eu virar pra lá. 2 e barata. 2 e barata. Trancamos ou não trancamos? Ele sabe fazer conta, pelo jeito. e Ele aí, sabe Robson? fazer conta no Barata e dominó. barata, tu que tá cheio das baratas. É, ele sabe fazer conta. Agora eu vou ter que comprar. E aí, Robson? Vou ter que comprar. Aí agora não tem nenhuma barata, porque eu tava tudo comigo. Quer ver? Uma, Trancou o jogo? 4, 5... Não, tem um jogo ainda, eu acho. 6, tem mais uma. São 7, né? Que tem que ter. São Meu 7. Deus, eu vou comprar tudo aqui. Vou Tem terminar mais uma, aqui. então. Tem Vou mais terminar um com a jogo. carreta cheia aqui. Não. Aí depois ninguém mais joga, né? Tá tudo com ele. Ou tá contigo, né? Se tiver outro contigo. Aqui. Aí, o que é? Barata e 1. Ai, olha ali, ó. Ai, ali, ó. Deu certo. Barata, 1 e 6. Ai, 1 e 4. 6. 4, 6. 4 e 6, 4, 6. 6. 6 e... E 5. 6 e 5. Momentos de A tensão hora do da... Gasparcast. A hora... É os batimentos cardíacos, né? Tuk, 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 tuk. Lá na edição coloca assim, ó, o batimento e bota aquela música de faroeste assim do... Eu não gritei Uno, mas bati. Meu... Vale o prêmio. Então, aí, John, você ganhou É. o prêmio do GasparCast, um apoio da Canecas Mais Top, também arte e resina. Rapaz do céu, Robson. e Essa tu? tu pode dizer assim, eu fui no podcast e ganhei na raça essa. Ganhei Cara, no dominó. Ó, mãe, venci na vida. Já tem uma caneca do GasparCast, chaveiro. Obrigado, galera. Que massa. Agora eu vou te falar, hein, Robson. eu e Como tu? é que é o nome da mãe? Fala disso? O nome da minha mãe é Sirlene. Dona Sirlene. Dona Sirlene, doceira, boleira, quem quiser. Ah, é. Com menos docinho dela. Mentira. É. Trabalha no Trilhos ali, ó. Olha. Trilhos. Vocês gostam de batata recheada do Trilhos? Oh, Ela que faz. mentira. É, ela Achamos a receita, viu? Mentira. Alô, Juan. vai rechear. Ó nós aqui, homem. Rapaz do Estamos precisando de patrocínio, rapaz. Ontem mesmo eu Nem falei. que seja uma pizza no programa. Aí, ó. Ontem mesmo eu falei, rapaz, vou pedir uma batata recheada do Trilhos. É, amanhã. Olha aí, rapaz. Amanhã é aquela italiana boa de panela. Sim, que faz a polenta com a mão Faz só. tudo, faz tudo. Corta a calinha, a polenta depois. Basta tudo, Mas tu, como um bom getuliense, polenta com leite?
Polenta com leite. Café, leite, queijo. Polenta com leite. É café, claro. leite e queijo, Robson. É o quê? Polenta com café, leite e queijo. Mas cada um na sua Não, vasilha. não, mistura. Tu joga o café junto também? Joga o café junto. Cara, essa pra mim é mais que novidade. Não. Né? Café! Não, para. Vocês E estão... dali pra UTI, né? Eu vou te contar que, olha... Melhor que o whey protein, né? Não. Esse gosto é peculiar, hein? Polenta com leite faz parte da Aí nossa... querem falar dos alemão que come mistura queijo com goiabada. alface com açúcar. Alface com açúcar. Ah, minha mãe tempera. Alface com açúcar. açúcar. Jones, um bate-bola, jogo rápido, pode ser? Pode. Um time de futebol. Flamengo. Um local pra viajar. Itália. Um filme. Escritores da Liberdade. Um livro. Um livro. Ai, meu A Deus. liberdade dos escritores. Ora, Escritores da Liberdade nem pra ser um livro, né? Pois é. Um livro, Revolução dos Bichos. Boa, George Orwell. Um hobby. Um hobby jogar vôlei. Um programa de TV. Programa de TV, cara. Não precisa ser de agora. Pode ser das antigas, retrô. Das antigas. É tudo improviso. Boa. Band. Comida favorita. Macarrão. Bebida favorita. Eu gosto de cerveja. Sua década favorita. Minha década favorita é a atual. É que a gente vive. Uma estação do ano. Inverno. Um esporte. Vôlei. Uma série de TV. Série de TV. Pode ser uma série de filmes? Pode. Harry Potter. Um sonho. Um sonho é poder, através da minha profissão, tornar o mundo um pouquinho melhor. Um carro. Carro, o meu. Um artista. Um artista, Fernanda Montenegro. Café ou chá? Café. Super-herói favorito. Super-herói favorito? Só não café com polenta. Eu não podia perder, Léo. Desculpa aí. O super-herói favorito? Isso. Super-herói favorito? Deixa eu ver. Cara, eu acho que Pantera Negra. Pode ser. Um animal. Gato. Uma música. Uma música. Uma música. Tô tentando lembrar o nome, cara, daquela do Legião Urbana que virou filme, como é que é? Eduardo e Mônica. Não. Pais e filhos. Não. Ah. Tinha Metal João de Santo Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Eu falei quase o repertório. Tava chegando já em Chiquititas. Se você pudesse ter um superpoder, que superpoder gostaria de ter? Olha, sendo bem, lembrando da minha infância, eu queria poder voar. Voar. Você acredita em alienígenas? Acredito. Por quê? Porque a gente não pode se achar tanto ao ponto de achar que só a gente tá nesse imensidão do universo, né? Não pode que só tá a gente aqui. É impossível isso. Sua maior inspiração? Minha mãe. Sua mãe por quê? Porque a minha mãe é uma pessoa extremamente humilde, extremamente corajosa. Saiu com 17 anos de Presidente Getúlio, sem lenço nem documento, para fazer uma vida numa cidade grande, que era Blumenau. Não tem tempo ruim. A minha mãe vê os problemas de fora do olho do furacão e não de dentro. E foi a pessoa que me ensinou o que eu carrego hoje de mais precioso, que é respeito, empatia, olhar o outro no olho. Minha mãe não conversa sem olhar no olho, né? Então é a minha maior inspiração. Se eu conseguir ser um adulto que lutou o tanto que ela lutou para colher o que ela colhe hoje, e que eu seja um pouquinho do que ela é, eu vou estar mais do que satisfeito. E como é que foi quando você chegou assim, mãe, eu quero ser ator? Como é que ela reagiu? Olha, não vou dizer que foi difícil assim, mas ela fazia, tipo, minha mãe é aquela italiana bem assim, antiga, ela fazia Tradicionais, né? Tá, vai. Vai ser Vai que logo tu volta. Vai. Então, assim, pra ela não foi... Acho que ela não entendia isso como profissão, né? É difícil para as pessoas entenderem como profissão, né? Tanto que rola aquela piada, eu trabalho com teatro. Né? Eu faço teatro, você trabalha com o quê? Mas trabalha com o quê? Rádio é igual, meu querido. Entendeu? Apesar de que as pessoas estão em contato com atores e atrizes diariamente, em vários nichos de entretenimento que nós temos, elas não entendem como profissão. Então eu acho assim que no momento em que eu parei de trabalhar com outras coisas e comecei a viver só de teatro, minha mãe entendeu
que aquela era a minha profissão. E ela passou a, quando as pessoas perguntassem, não, meu filho é ator. E entendia que aquilo era um trabalho, sabe? Mas no início ela não entendia como profissão. Ela achava que era tipo aquilo. Eu entrei pra fazer 6 meses, fiquei mais um ano. É tipo jogar vôlei. É o hobby dele. Ele também faz teatro. Mas minha mãe gostava de dizer que eu era professor de biologia. Entendeu? Então, que tem um status maior. Mas hoje ela entende que o teatro é uma profissão. Assim, já foi me assistir algumas vezes. Hoje, mas no início ela achava que era só uma bobiça. Passatempo. E, Johnny, se você pudesse voltar aí 15, 16, 17 anos atrás, ter 30 segundos pra falar com aquele menino, com aquele Jones, o que você falaria pra ele? Toma banho todo dia. Não, eu ia dizer pra ele assim, ó, calma, não se desespera, tu vai entender com o tempo quem tu é, porque quando eu tinha 15 anos, eu estudava aqui no Honório Miranda, eu tinha um desejo muito grande que o tempo voasse, porque eu precisava chegar aos 18 pra conseguir fazer tudo que eu queria fazer. E eu diria pra ele, calma, curte um pouco mais, teus 15, 16 e 17, se diverte mais, estuda o mesmo tanto que tu tá estudando, porque eu era um rato de escola, você gostava de estudar. Isso não vai te fazer mal, mas curte, com calma, sem ansiedade. Porque quando curte a chegar fase, aos 18, tu vai querer voltar pros 15. Quando tu passa dos 30, tu fica pensando, por que eu não fiquei nos 15? Eu falo pros meus alunos, eu dou aula hoje em dia também, né? E eu falo assim pra eles... Quando eles reclamam, se eles estão na escola, eles falam assim, porque amanhã tem aula de química, 2. Daí eu olho pra eles e falo assim, gente, vai chegar um dia que vocês vão lembrar e vão pensar assim, meu Deus, como a minha vida era boa, quando a minha única preocupação é que eu tinha 2 aulas de química. Exatamente. É verdade. Né? É isso mesmo. Aproveitem esse momento. Então eu diria pra mim mesmo, eu olharia pro Johnny e falar, aproveita mais. Mas quando você parar e pensar assim, 2 aulas de física, aí você vai pensar assim, não, mas era 2 aulas de física com o Juliano, então releva. Olha, eu puxo essa aqui. Deixa assim. Brincadeiras à Tu sabe parte. que eu tive aula com o Juliano 3 semanas antes de terminar meu terceirão. Eu tinha aula com o Martin antes, né? O professor Martin Krieger era professor ali. E aí tinha se afastado por doença ali no final do 4º bimestre. E aí o Juliano pegou 2 semanas de aula com a gente só. Mas conseguiu fazer eu tirar um 4 numa prova. Conseguiu, né? Subiu o bastão um pouquinho. Até hoje ele ainda faz o pessoal tirar os 4 na prova, né, Juliano? Um abraço pra ti, nosso grande amigo Juliano, ainda dando aula aí de física e matemática no Honório. E, Jones, como é que você se vê daqui a 20 anos? Eu me vejo, obviamente, trabalhando com teatro ainda, mas com teatro na educação. Né? Não que eu vou abdicar de atuar ou dirigir peças, escrever, não é isso. Mas eu sempre tive, e eu acho que foi o chamado que a biologia me fez, uma vontade muito grande de ensinar as pessoas. Então, quando eu pensava em ser biólogo, não precisava ser biólogo de campo, eu precisava ser professor de biologia. Hoje eu dou aula de teatro também. Então, e é um lugar que eu me encontro. Só que hoje eu já me imagino na docência universitária. Então, eu tenho o objetivo de terminar a graduação, fazer o mestrado, né? E ir para pesquisa acadêmica mesmo. Mas não que eu não ache importante o lugar da educação básica. Eu acho tão importante quanto. Né? Mas eu me sinto mais realizado nesse lugar de produzir conhecimento e passar o conhecimento. Produzir conhecimento e passar o conhecimento. Então, daqui a 20 anos, eu me vejo dando aula em uma universidade, desenvolvendo pesquisa, cativando pessoas, ajudando a formar novos atores, professores e por aí vai. E ainda escrevendo, dirigindo, atuando, conforme o tempo dá pra gente fazer. É assim que eu me imagino. E sendo um bom profissional, assim, também, né? Tu falou do Juliano, uma das grandes inspirações do Honório Miranda foi o Fábio, né? Eu sou Fábio. Biologia. Se estiver vendo aí, um abraço pro Fábio. Fui fazer biologia por causa dele, porque eu queria ser ele. E aí um dia eu olhei pra ele e eu falei assim, depois já tinha saído do Honório Miranda, falei assim pra ele, cara, tu é um cara tão bom. Eu disse assim pra ele, o que tu tá fazendo dentro do Honório Miranda? Tu tinha que estar lá na universidade desenvolvendo pesquisa. Aí ele olhou pra mim e falou, por quê? Ele falou assim, a escola pública não merece bons professores? Cara, que... E aí eu falei, tá certo. Não é porque o cara é bom que ele não tem que estar ali. Ele tem que estar ali. Sim. Se ele é bom, ele precisa. É né? a base. Para inspirar pessoas como você, por exemplo. Exatamente. Para cativar outros. Então, assim, eu acho que a educação é um lugar muito... onde a gente tem que ser muito generoso.
sabe? Para além desse lugar de nota, prova, aprovação, reprovação, é um lugar onde a gente tem a possibilidade de fazer algo pela vida das pessoas. E elas passam muito rápido por nós. Então, se tu tens a chance, abraça. Então, por isso que eu quero continuar na educação, entendeu? Eu também queria ser igual o Fábio, até um dia que ele... O Fábio é uma figura, cara. Eu falei assim, Fábio, o que fizesse ontem à noite? Não sei no assunto que nós estamos. O que tu fizesse ontem à noite? Daí ele bem assim, eu tava lendo Game of Thrones enquanto eu assistia um documentário no National Geographic sobre como as tartarugas voltam pro oceano e tava jogando xadrez online. Aí eu bem assim, tá, mas o que tu fez primeiro? Não, eu tava fazendo os 3 ao mesmo tempo. Aí eu disse, não, então eu não desisto de ser igual. O bastão tá muito aqui em cima. Ele falou pra mim que ele decorou o dicionário de latim pra poder aprender latim e entender a tradução dos nomes científicos antes de entrar na faculdade, eu falei, né? Não, chega, pra mim... Paramos que tu não sabe brincar. Tu não sabe brincar. Tu me perguntou se existe alienígena. O Fábio, tá aí. E, Johnny, se você pudesse indicar alguém pra estar aqui no GasparCast, quem você indicaria? Eu indicaria sem dizer que é porque eu conheço, que é meu amigo, né? Mas eu indicaria o Alan, cara. O Alan. O Alan Antônio, que começou a fazer teatro antes de mim, aqui no município de Gaspar. Tem uma história muito bonita relacionada à arte também. E é uma pessoa que é uma prova viva da transformação que a arte pode fazer na vida dos outros. Esse mesmo, Alan Antônio Maria. Tá aqui. De um grupo muito famoso chamado Remanescentes. Recebesse um convite no Instagram, viu, seu Alan Antônio? Fica esperto no direct. Isso mesmo. E, Jones, qual que é a mensagem que você passa pra essa galera que tá iniciando o teatro agora, cara? Eu acho assim, o teatro, ele é uma arte que é mágica, né? É muito gostoso estar no palco e receber aplausos. É muito gostoso terminar uma apresentação, as pessoas virem te abraçar. Parabéns, continua assim. Mas é uma arte de muito trabalho, muita dedicação. Então eu diria para essas pessoas que estão começando que não se assustem, porque é muito trabalhado mesmo. Mas que não desistam, porque no fim sempre vale muito a pena. O teatro sempre vale muito a pena. O maior perrengue que tu passe pra qualquer coisa. Uma vez a gente montou uma peça aqui em Gaspar com a Natália, a gente ensaiou 3 meses no sol, numa calçada da diretoria de cultura, quando a diretoria de cultura era na frente da Momil. Lembra? Naquela casa ali? Sim. Então a gente, como era teatro de rua, a gente ensaiava no estacionamento ali. No estacionamento, porque a Natália dizia que a gente ia aprender a fazer na rua, já que a gente ia fazer na rua. Né? E era sofrido, era dolorido, a gente rolava, se machucava, a gente se arranhava, se ralava, tal, e por quê? Mas quando a obra tá pronta, que tu estreia, que tu faz ela ter o enfrentamento com o público, tu entende da importância que é. Teatro é a arte do encontro. Do encontro entre as pessoas que fazem teatro, do encontro da obra com os artistas e do encontro dos artistas com a plateia. É ali que se faz, ali que existe teatro. E eu falo pra você que tá começando, vale muito a pena, não desiste não. A gente precisa de pessoas que vão pra essa arte, que pensa na vida de agora, na vida passada, na vida futura, e que dialoga de uma maneira muito real com as pessoas. Não é uma peça de teatro que tá acontecendo na tua frente, a história tá acontecendo ali. Né? E é bem efêmera, passageiro, logo acaba. Então não desistam não. Se precisar de ajuda, procura no meu Instagram. Tenho muita experiência pra contar. O arroba DionisRS. RS de risos? Não, de Rafael Silva. Mas provoca risos. Jones, obrigado por ter aceito o convite, tá aqui com a gente. Obrigado por mais esse GasparCast. Vamos chamar o Alan então para estar participando aqui, o seu indicado. Obrigado por estar levando aí cultura, levando gargalhadas, levando emoção, com certeza, para toda essa galera em forma de entretenimento e forma de teatro. Parabéns, cara. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, a equipe toda do GasparCast. Eu acho, como eu falei no início, é muito importante o que vocês estão fazendo. Ter esse registro das pessoas que trabalham com qualquer coisa no município, mas que seja relevante. É disso que eu falo. O meu trabalho pode ser o mais relevante, mas ele faz parte de um conjunto de pessoas que trabalham com isso. E vocês estão registrando isso. Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Que a gente possa continuar lutando pela cultura, pela arte, e que a gente tenha mais programas como o de vocês, que nos apoiem também. Show de bola.
Em nome de Aqua 10, água mineral Reclames do natural. GasparCast. Água mineral natural diretamente de Gaspar para sua casa. Em nome de Canecas Mais Top e Arte Resina, Robson Krause e Marco, a gente fica por aqui e volta na próxima quarta. Um grande abraço a vocês, Valeu, gente. até lá. Valeu.